Hoje temos connosco dois nomes bem conhecidos do basquetebol português e, mais do que isso, dois irmãos que partilham a mesma paixão desde muito cedo. Hugo Ferreira e Filipe Ferreira são ambos bases e competem atualmente no mais alto nível, em Portugal, na Liga Betclic. Nós viemos até cá para conhecer os atletas, saber onde tudo começou e, sobretudo, como é defrontarem-se dentro das quatro linhas. Olá Filipe, olá Hugo. Começo por perguntar exatamente como é que tudo começou e de onde é que nasceu esta ligação ao basquete? Olha, onde tudo começou foi literalmente aqui onde estamos. Começamos num clube, começamos ambos no grupo desportivo Bola Cesto, um clube de Gaia. E pronto, nós sempre estivemos muito ligados ao desporto. Os nossos pais sempre nos incutiram muito aquela ideia de termos que fazer algo, estarmos por dentro de algum grupo e assim, e o basquete acabou por nos cativar de alguma forma e pronto, impactou-nos de uma forma diferente e acabamos por ficar e ganhar esse gosto e assim, e acho que foi uma coisa dos dois. Ele foi ganhando depois, é mais novo, mas foi tipo... E ganhei por sua causa. Ele ganhou sozinho, eu ganhei por sua causa. Você diz que foi influência? Claro. Eu comecei a jogar neste pavilhão precisamente no intervalo de jogos dele, né? Ele vinha para aqui jogar, tinha os jogos dele, eu intervalo, quando dava aqueles 15 minutinhos eu pegava numa bola e vinha para aí. E pronto, foi um bocado a partir daí que ganhou o gosto e a paixão pelo basquete. Como é que é regressar ao pavilhão onde tudo começou? É nostálgico. Lembro-me perfeitamente. Lembro-me de momentos, tipo de jogos específicos, mas isto não era nada assim. Não era nada assim, mas lembro-me muito bem do espaço, e de momentos vividos aqui. Tipo, jogos incríveis, pessoas e assim. Tipo, Há algum momento caricato assim que te lembres, gostavas de partilhar? Assim caricato, lembro-me de... Jogo contra os Salesianos, lembro-me de um jogo em sub-14, que nós basicamente em sub-14 existem regras específicas, que basicamente tu podes jogar só um período, jogas basicamente um período e depois só podes jogar basicamente no terceiro e no quarto período, ou seja, tens que basicamente jogar em quase todos os miúdos. E eu lembro-me que jogava com um amigo meu, que era o João Guimarães, e que nós jogávamos muito poucas vezes juntos, jogávamos basicamente um em cada período, e eu lembro-me perfeitamente que, tipo, primeira vez que a treinadora disse terceiro período que nós íamos jogar juntos, ele manda-me tipo um grande soco no braço, tipo a festejar, e eu tipo, olha, 3 semanas, e eu tipo, não consigo jogar, tipo, não vou conseguir jogar, mano, era tipo um momento e não vai acontecer. E não chegou a acontecer outra vez? E tipo, nesse jogo eu lembro-me que foi tipo, mano, não consigo mesmo jogar. Mas, muita coisa mesmo passada aqui. E do teu lado, Hugo? Do meu lado era estar ao intervalo, a lançar do meio campo, a ver, sei lá, acho que é um bocado isso. Porque os jogos oficiais, tive quando fui campeão distrital pela Bola Cesto, exatamente, que foi que é 2014, 2015. Foi a fase final aqui 2 anos seguidos até. Um ano eu era sub-14 primeiro ano, o segundo ano, foi quando fomos campeões aqui. Mas os nossos jogos oficiais não eram aqui. Os teus eram em Vila d'Este? Era em Vila d'Este, exatamente. Mas a fase final foi aqui e pronto, por acaso um dos momentos mais marcantes até hoje foi aqui. Foi quando fomos campeões, que é uma coisa... Com o Bola Cesto, por acaso, acho que foi a primeira vez que o Bola Cesto foi campeão distrital, da primeira divisão. E esse ano até fomos vice-campeões nacionais e tudo, por isso, é um momento marcante, né? Para mim também e para o clube, um bocado, né? E vocês lembram-se de quando treinaram pela primeira vez juntos? Ou seja, não aconteceu aqui no Bola Cesto? Foi no Vasco da Gama. Foi no Vasco. Claro. Era sub-18, se não era me engano. sub-18. Subias aos séniores. Eu era sénior. E eles disseram, olha, vai treinar aos séniores e eu fiz. Foi mesmo... Mas como é que foi treinarem juntos? É uma sensação incrível mesmo. Mas é diferente. Eu acho que muita gente... E quando nós falamos sobre isso com muita gente, acho que muita gente acha que é aquela competição e tudo, mas é zero competição mesmo. Imagina, eu fico feliz por ele e sei que ele fica feliz por mim, ou seja, nem há aquela cena de eu no treino, tipo, querer ir defendê-lo, ou ele querer me defender e tipo, estarmos ali a picar muito, tipo, não há... Percebo que tipo, muita gente acha que é isso que deveria haver, mas tipo, não há. E sei lá, eu até nem gosto de o defender e sei que ele também não gosta de me defender porque, sei lá, não há aquela competição, claro que há aquela competição saudável, não é? Mas há mais aquela cena do género, quero que tu tenhas sucesso e eu sei que tu queres que eu tenha sucesso, por isso imagina, eu fico ali no campo, faz a tua cena, De alguma forma modifica um bocado o treino.
Claro, um com- bocado, ainda por cima sendo os dois bases, estás a ver? Tipo, é um bocado a mesma posição e tipo, estamos sempre um numa equipa e outro noutra. Por acaso Claro. nesse ano tínhamos mais 2 ou 3 bases, Yeah. ou seja, era mais fácil nesse sentido, mas sim, era um bocado isso. E pronto, pá, lembro-me do primeiro treino, era tipo inverno, ganda frio, e eles tipo, olha, vai treinar os cenas, e eu tipo, Yeah. opa, né? Yeah. E vocês, não sei por volta de que altura é que, isto se calhar de formas diferentes, é que perceberam cada um que isto já não era só um hobby, porque no Yeah. fundo já passaram tantos anos e vocês continuaram sempre no basquete. Claro. Houve assim algum momento em específico em que isso vos... Que bateu de uma forma diferente. E eu acho que no meu caso em particular foi mais na Seleção na- nacional e tudo. também, tipo, seleção nacional também, mas eu acho que foi mais naquela passagem para a faculdade, quando entrei na faculdade. Basicamente tive uma proposta para a Académica de Coimbra e assim eu pensei, opá, ok, tive uma proposta para a Académica de Coimbra e fui para lá jogar e estudar. Eu pensei, ok, tipo, por que não? E quero levar o basquete um bocado mais a sério, estás a ver? Porque, sei lá, na nossa realidade e em Portugal, tu ficas sempre naquela, tipo, como não tens tantas ajudas, ficas sempre naquela, será que vale a pena, será que não vale, será que o esforço é recompensado? Eu acho que aí deu-me tipo, um bocado aquele clique, tipo, olha, yeah, vou levar isto um bocado mais a sério, no sentido em que se calhar posso fazer disto vida, ou tipo, conciliar com alguma coisa que adoro mesmo também. Yeah, Que foi o e acho que desporto foi, também. exato. Acabaste por tirar curso. Acabei por tirar o curso de Ciências de Desporto e mestrado em Gestão Desportiva e acabo por conseguir conciliar com o basquete. Yeah. No teu caso, No meu caso, foi mais um bocado pelos europeus. Eu, quando faço o meu primeiro europeu de sub-16, pá, depois falar com algumas pessoas, houve a ideia de ir jogar para os Estados Unidos e não sei o quê, pá, e foi um bocado aí que me entrou na cabeça que se calhar o basquete ia ser a minha vida, né? Que tipo, pá, tinha jeito para aquilo e não era só uma diversão ao fim de semana e pá, tinha que investir mais tempo naquilo e levar aquilo mais a sério. Acho que foi um bocado por aí e pronto, foi a partir desse europeu na Bulgária que comecei a levar as coisas mais a sério e que pronto, até foi no ano a seguir que comecei a jogar nos Cheinas e tudo mais. Pronto, foi um bocado aí nessa transição. ou se vocês tivessem que definir de alguma forma o que é que vos faz apaixonar por este desporto, não é? Porque no fundo podem criar isto desde miúdos, mas depois, mesmo que deixe de tornar um hobby, seja mais competição pura e dura e queiram fazer isto de vida, de alguma forma têm que estar sempre apaixonados pelo desporto. Há alguma coisa de característica deste desporto para vocês que vos faça apaixonar constantemente? Eu acho que é um bocado. Não sei se querias responder. Não responde tu, responde. Eu acho que é um bocado. Imagina, a rapidez com que um jogo pode mudar. Sabes? Tipo, imagina, eu digo muito que o basquete é um jogo tipo de runs, do género, tipo uma equipa em 3 minutos faz-te uma run tipo 15-0 e está tipo por cima do jogo, mas nos 3 minutos a seguir pode sofrer uma run de 15-0 e o jogo está tipo igual como estava, percebes? Eu acho que é um bocado essa a dinâmica do jogo que pode mudar e pode estar sempre, ou seja, cativa muitas pessoas que estão a ver. Tipo, é sempre um jogo que pode estar sempre, há aquele dinamismo tipo, sempre a acontecer, percebes? E que se calhar noutros desportos acontece de maneira diferente, mas eu acho que é um bocado característica deste desporto ser tão dinâmico e ser tão tipo, rápido nessas transições e nessas mudanças, porque né, às vezes se calhar entramos num pavilhão e está tipo, um jogo por 20 pontos e passados 5 minutos estamos a olhar para o marcador e está tipo, um jogo mesmo tipo tac a tac e tipo qualquer equipa pode ganhar Muda um muito jogo, rápido. percebes? É um bocado, para mim é um bocado isso. Uhum. Mas claro que há outras características e sei lá, eu acho que foi aquele gosto que nós ganhamos desde cedo e que pá, é aquela chama que nunca desaparece, né? Se me perguntares, posso dar aqui 1000 características do jogo de basquete que tipo eu adoro, né? Mas Claro. acho que essa é aquela que mais Não, me concordo cativa a contigo. mim e às pessoas Claro. que acho que vêm de fora, porque eu também quando vou ver um jogo dele, né, acho que é um bocado, né, dele ou de qualquer pessoa, há bocado estávamos a falar disso que eu pá, não vejo muitos jogos fora daquilo que, coisas que não me ligam diretamente, mas acho que é um bocado isso, Yeah, sem dúvida. Não concordo muito também. E eu acho que temos muito aquilo que acho que é o mais importante para continuarmos aqui é, tipo, sei lá, mesmo em qualquer treino e jogo e assim, eu sinto que da nossa parte ainda existe muito aquela tipo ansiedade, tipo, "Ih, vamos para o treino, fixe, que anda jogo, não sei o quê, vamos ter jogo." Tipo, acho que existe isso, estás a ver? E acho que isso é importantíssimo para tipo, continuarmos aí e continuarmos motivados e mesmo para o nosso dia-a-dia, tipo, do lado pessoal, estás a ver? Eu acho que também é muito, apesar de ser um bocado, e é levado muito a sério, acaba por ser tipo também um escape.
estás a ver, da realidade, tipo, do nosso dia-a-dia, tipo, de tudo o que acontece tipo, a todo momento. Eu acho que o basquete também acaba por ser aquele momento nosso, tipo, tipo, sinto-me tipo, A fazer aquilo que no meu habitat Claro. aqui. Podemos estar a chegar aqui perto um bocadinho também ao conceito de quase um vício, de alguma forma. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Sim. 2, 3 dias sem isso já é. Claro. Já fica meio ressacado, né? É verdade. Ou- Sem dúvida. Eu quero chegar aqui a outro ponto também engraçado dentro disto, mas houve algum momento em que algum de vocês pensou em parar o basquete ou desistir ou tirar uma pausa, algum momento assim? Pá, eu acho que a um nível assim, tipo, sério, acho que não, estás a ver? Tipo, já passou pela cabeça, claro, tipo, já passou mesmo pela cabeça, tendo em conta aquilo que eu te disse há bocadinho do basquete aqui em Portugal também não ser levado tão a sério e de não, lá está, as ajudas não serem grande coisa, mas eu acho que assim a um nível sério eu acho que não. E acho que nenhum de nós estava preparado para isso, estás a ver? Claro. Acho que não conseguia viver sem isso. Acho que tipo, se calhar dava esse passo e tipo, arrependia-se imediatamente de passar Claro. por muito pouco tempo. É isso, eu acho que a nível sério mesmo, acho que não, já houve conversas. Exato. Já houve conversas em que, pá, Um gajo Quando pondera eu- e assim. que nem é ponderar, é mais aquele desabafo lá. Quando as coisas às vezes correm menos bem e pá, no meu caso foi mais quando eu estava fora a jogar e pá, estava longe da minha família, longe dos meus amigos e nós falávamos todos os dias, Claro. continuávamos. E era mais aquelas conversas, tipo, será que isto tudo vai valer a pena? Tipo, será que, pá, se calhar deixo só isto e tipo, pá, porque é duro, né? Tipo, um gajo quando está a fazer o que mais gosta e mesmo quando tem sucesso fora, para mim o mais importante era, sei lá, eu estar a jogar e estar a ver tipo, os meus pais e o meu irmão na bancada, por exemplo. E às vezes quando isso não acontecia eu ficava tipo, qual é o propósito? Tipo, um gajo tem sucesso e faz as coisas e está aqui a lutar pelas coisas, mas tipo, a que custo? Qual é o propósito? Percebes? E pá, foi um bocado isso, acho que a nível sério mesmo, acho que nunca olhamos um para o outro e dissemos tipo, olha, vamos tipo, pôr para canto, mas acho que já houve conversas, também aquelas um bocado, né? Aquelas conversas que se tem, né? Porque nós, né, acho que não há nenhum assunto no mundo em que tipo não falamos e não debatemos. Pá, houve aquelas conversas mais de, digamos, de café, né? Tipo de, isso. Mas a nível sério mesmo, tipo, de tomar essa decisão, acho que nunca chegou. Digo isto porque vocês também já passaram por várias fases de vida diferentes, não é? E muita gente que começa na formação, uma grande parte das pessoas chegam, por exemplo, à altura da faculdade e têm a tendência de deixar o desporto, até porque lá está, acaba por perceberem que se calhar é mais um hobby, ou também por estas questões de, ok, se calhar aqui em Portugal não vou ter grande sucesso, eu não vou ter grande ajuda, portanto se calhar vou envergar por outro caminho. E mesmo também por a parte social, eu diria, não é? De alguma forma também vocês têm uma vida um bocadinho diferente de nós, não atletas de alta competição, que no fundo é o que vocês são, porque vocês têm treinos todos os dias, às vezes bidiários. Como é conjugar a vossa vida pessoal e ao longo destas fases todas com esse lado profissional também? Claro. Pá, não é fácil, sincero, não é fácil, até porque é isso que tu estás a dizer, conciliar tudo e arranjar tempo para também. Nós também temos os nossos amigos, temos a nossa família, temos coisas que adoramos fazer, muitas das vezes tipo, agilizar o tempo todo e assim tipo, não é fácil, mas acho que é um bocado aquilo que eu também estava a dizer há bocadinho, no sentido de é uma coisa que nos faz muito bem, estás a ver? E apesar do basquete também já me ter tirado muita coisa e já ter passado tipo, por fases muito negativas no basquete, eu acho que, não sei, acho que o basquete dá algo extra e acho que nos dá essa motivação e esse... No final das contas é sempre no final positivo. Exato, Claro, no final das exato. contas, se puseres as coisas na balança, eu acho que o basquete acaba por dar mais e por isso é que nós ainda continuamos aí Claro. Acho que é um sério, bocado por aí. eu faço as suas palavras das minhas, é mesmo... É um bocado isso, sem dúvida. Por muitas coisas mais que trago, Faz não é? parte, Claro, faz claro. parte, é como tu dizes, acho que mesmo isso prepara-nos para a vida, não é? Claro. Porque qualquer pessoa no mundo vai passar por coisas, não é? Seja na vida pessoal, profissional, e isto acaba por ser a nossa vida profissional, mas pessoal também, ou seja, isto também faz com que nós vamos crescer a nível pessoal, porque tipo, faz-nos Claro, sim. parar para a vida e enfrentar certo tipo de desafios, não é? Que depois conseguimos aplicar na vida real. Por isso eu acho Até que porque falamos de resiliência, exatamente, esforço, tudo, trabalho, pontualidade, espírito de trabalho, grupo, tudo espírito de mais, grupo, tudo claro. mais. E acho que isso nos prepara para a vida e mesmo essas coisas negativas, por acaso é uma coisa que costumamos muito dizer uma a outra, é
pá, nunca é negativo, é sempre uma coisa que é... Uma aprendizagem. Aprendemos a lidar com as coisas. Imagina, daqui a 10 anos, quando tivermos que lidar com outro tipo de coisas, se calhar já passamos por isto de outra maneira, então é mais fácil passar por isso, ou lidar com certo tipo de coisas, percebes? Por isso, acho que, pá, mesmo o negativo acaba por se tornar positivo, não é? Eu acho. Nós costumamos dizer muito um ao outro, tipo, é o que tiver que ser, estás a ver? Tipo, tudo acontece por uma razão. Claro, yeah. E tipo, o que tiver que acontecer, pronto, acontece e um gajo Mas depois adapta-se, lida, tipo, claro. exato, adapta-se e lida da melhor maneira possível. Mas acham que de alguma forma o facto de serem irmãos vos ajudou nisso e no facto, ou seja, de não separar-vos do desporto dessa forma, se calhar mais fácil do que se não tivessem esse apoio em casa, no fundo? Sem dúvida, Sem dúvida. sem dúvida. Sem Acho dúvida. que não é, um mau momento dele é um mau momento meu e um meu é um dele, mas acho que sendo partilhado Há motivação. há motivação e acaba por não ser tão mau. E percebes? sentes aquele É porto um- seguro, sentes aquele Claro, tipo... aquele porto seguro é tipo um fardo que tu carregas que não é tão pesado porque tens uma pessoa que percebe exatamente aquilo que tu estás a sentir e tipo sente exatamente as coisas da maneira que tu estás a sentir. Percebes? Porque pá, quando um jogo, sei lá, quando eu estou a ver um jogo dele, por exemplo, e sei exatamente aquilo que lhe está a passar pela cabeça e pá, e sei exatamente a linha de pensamento e os pensamentos que lhe passam pela cabeça e é um bocado isso quando ele, por exemplo, chega ao carro depois do jogo ou chegamos a casa e tudo são conversas que uma pessoa tem que é tipo, olha, quando isto aconteceu, tipo, sei que estavas a pensar aquilo, tipo, Vocês costumam falar muito depois dos jogos? sempre. Yeah, nós falamos quase 24/7. Yeah, Por acaso é... Somos muito, Queria- eu sinto que somos muito o escudo um do outro, tipo, Queremos acabamos por nos muito, proteger sempre muito um ao outro, estás a ver? E como ele estava a dizer, aquela questão de eu saber exatamente como é que ele se sente depois tipo, de um jogo, depois de uma coisa que aconteceu no jogo, no treino, tipo, conseguimos nos ajudar mutuamente, estás a ver? E refugiamos muito um no outro porque lá está, sabemos como lidar. Por exemplo, se for com uma pessoa de fora, lá está, às vezes acabamos por desabafar com os amigos mais próximos ou assim, mas acabam por não conseguir se calhar perceber ao nível que são o as outro mesmas percebe, estás a ver? situações e Exato. acabamos por conseguir ver as coisas de maneira diferente porque temos personalidades muito diferentes. Nós somos muito iguais em muita coisa, mas somos muito diferentes em outros traços de personalidade. E isso também ajuda-nos no sentido em que às vezes eu só consigo ver um lado e ele está tipo, olha, mas vê deste. Ou mesmo ao contrário, né? E às vezes é sempre, mais, como é que eu ia dizer isto? É uma aprendizagem também porque há vezes que eu não consigo ver aquilo daquela maneira, mas Acaba por ser mais uma aprendizagem conjunta do que individual. não é? Exatamente, e sabemos que tipo, chegamos a casa e conseguimos tipo, ter um feedback que realmente nos vai ajudar e nos vai fazer tipo, ver as coisas de outra maneira, percebes? E acho que é um bocado isso. Mas lá está, vocês são irmãos, obviamente que isso tem uma grande importância só por aí pela ligação que têm um com o outro, praticam o mesmo desporto, o que ainda ajuda mais, mas entra aqui depois um grande quebra de amizade, não é? Não é só por serem irmãos, porque Amizade, cumplicidade, Yeah, é mesmo. É um bocado de tudo mesmo. Porque às vezes é mesmo isso, né? Às vezes não é preciso falar, às vezes é mesmo tipo. Um é aquilo que olhar nós ou estávamos assim, a falar yeah. há bocado, que é mesmo, pá, ele às vezes sai de um jogo, E ele Pá, sabe perfeitamente que que é tipo, tipo, olha, não vai deixa abrir estar. a boca. Yeah. deixa-o estar, estás a ver, tipo, e se calhar imagina o instinto de outra pessoa qualquer, por exemplo, às vezes os nossos pais, por exemplo, tipo, gostam sempre de falar sobre os jogos, seja tipo um jogo bom, um jogo mau, um jogo... Gostam sempre de falar e às vezes é mesmo tipo, olha, deixa estar, estás a ver, e às vezes as pessoas de fora, digamos de fora, porque pá, de fora, né, sem ser nós os dois, não percebem muito isso e nós é mesmo tipo, olha, pronto, hoje é hoje temos de estar calados e se Amanhã calhar no outro fala-se, dia, yeah. claro, um bocado isso. Yeah, sem dúvida, acho que é muito isso que estavas a dizer, acho que é tipo um aglomerado de coisas mesmo. Nós temos, acho que começamos a criar isso a partir de uma certa altura da nossa vida em que vimos que Que não damos as coisas como garantidas. Eu Yeah, acho que nós yeah. começamos a dar muito melhor. e foi muito cedo, tipo, nós começamos a ver que basicamente tínhamos de estar ali um para o outro, estás a ver? Tipo, Claro. éramos quase, não sei, tipo, sentimos Sim, que o era. mundo exterior e nós confiávamos muito nas pessoas e tivemos várias desilusões. desilusões nesse sentido, percebes? De pessoas de círculo próximo. pessoas e de tudo círculo mais. próximo. Yeah. E que pensamos, opa, yeah, tipo, temos um ao outro, estás a ver? Tipo, Meio Não que há o nada refúgio melhor que foi isso, sempre claro. aquilo, né? O canal, tipo, foi sempre aquilo que meio que depois se tornou, pá, não é uma rotina, mas é tipo, é o refúgio, não é? Imagina, nós quando éramos mais pequenos, éramos, tipo, discutíamos muito e andávamos à porrada, Yeah. né? Quando Também é éramos típico, miúdos não e é? tudo mais, é muito mais. E depois houve aquele clique, aquela transição, que é quando ele vai para Coimbra. estudar para Coimbra. Yeah. E pá, aí cai uma ficha, estás a ver? Eu era um miúdo, tu tinhas que 18, eu tinha Tinhas 13. 13, yeah.
Pá, eu lembro perfeitamente deste dia, que é tipo, eu estar na minha cama, tipo, a chorar, a dizer, tipo, ele não pode ir embora, tipo, era um miúdo, eu assim, tipo, isto não acontece, né? Tipo, um gajo estava tipo, habituado a ter aquilo ali todos os dias, e não era aquela relação, tipo, de unha e carne que é hoje, percebes? E mesmo assim uma pessoa já era tipo, pai, ele não pode ir, tipo assim, oh mãe, isto é mentira, né? Tipo, isto é completamente mentira. E foi um bocado aí, tipo, pá, ele estava em Coimbra, e eu obrigava os meus pais a ir a Coimbra, tipo, 3 vezes por semana. Tipo, de Gaia a Coimbra, 3 vezes por semana, que era tipo para estarmos, íamos jantar tipo, ao shopping. Só para dar tipo um bacalhau, Estar ali tipo meia horinha. Estar lá, E depois foi tipo, não, eu ir para a América e tudo, eu acho que essa rotina foi um bocado, porque há bocado estava a dizer, nós falarmos 24/7, foi um bocado isso, que era tipo, quando eu acordava na América, aqui já eram tipo 1 da tarde, e tipo, eu já acordava com a mensagem dele, tipo, pá, e era meio aquela rotina, tipo, estar sempre a falar constante, que era também para perceber, tipo, se estava tudo bem, né, e tudo mais. E pronto, foi um bocado isso, e essa rotina, pá, meio que se carrega até o dia 2, quando nós não, né, vivemos juntos, mas quando não estamos juntos há muito essa cena de, pá, como é que estás, e está tudo tranquilo, Claro. e foi que é um bocado isso. Tivesse essa cumplicidade. Claro, Forte. claro. Voltando, se calhar, aqui um bocadinho agora à parte do jogo, curiosidade, vocês são os dois bases. Certo. Como é que acabaram os dois a jogar na mesma posição? Eu acho que no basquete acabou Um bocado por ser um bocado pela inevitável. altura, um bocado pela altura, Yeah. fisionomia, não há muito mais, né, mesmo que quiséssemos ser postos, não não temos 2 metros para ser Yeah. postos, né? Yeah. Pá, foi um bocado por obrigação, né? Mas sim, opá, acho que é uma coisa que, pá, temos jeito. Acontecer né? naturalmente. Exato, sim. Ok. Não houve alguma espécie de influência, então, neste caso? Não, imagina, eu acho que até foi mais ao contrário, do género, imagina, nós temos que nos adaptar a esse papel Exato, e sim. não o papel. É que foi feito para vocês. Exatamente, de alguma estás a ver? forma. Imagina, mesmo há bocado estávamos a falar, tipo, termos diferentes tipos de liderança e tudo mais. Eu acho que isso também foi-nos, não é incutido, mas imagina, cresceu dentro de nós por causa de sermos Dos bases contextos também. ali, Estás a Claro. perceber? Os bases acabam de ter um papel e já... Exatamente, uma pessoa, o base no Vasco até é a pessoa que, né, tipo, que lidera o ataque, né? Muitas vezes lidera a defesa também, não tanto, mas tipo o ataque, as jogadas e tudo mais, ou seja, é um papel que tipo, tem, que um base tem que ter, ou seja, quanto mais capacidade de liderança um base tem, não é melhor vai ser, mas... Claro, sim, mas ajuda muito. Ajuda muito importante. E sentes muito isso na equipa. Exatamente, acho que vai muito de encontro àquilo que estávamos a falar há bocado, de nos preparar para a vida a nível pessoal, tipo, termos de ter este papel no basquete, eu acho. Apesar de vocês serem os dois bases, obviamente têm jogos distintos e maneiras de jogar distintas. Vocês tivessem que descrever de alguma forma o vosso jogo assim em 3 palavras, seja a forma como vocês se organizam ou o estilo que têm, o que é que vocês diriam de cada um? Pá, eu acho que é mais fácil até descrever se calhar um ou outro do que descrever a nós próprios. Claro. Tipo, eu e ele descrevo muito como, tipo, ele é super talentoso, é muito agressivo a jogar e é muito explosivo. Tipo, para uma realidade portuguesa, estás a ver? Tipo, para miúdos portugueses e assim, tipo, não vejo muito características dele, estás a ver? Tipo, sempre vi nele, tipo, não é por ser meu irmão e assim, mas sempre vi nele características muito únicas, estás a ver? Tipo, muito específicas e sempre foi um miúdo que adorei ver jogar, tipo, desde sempre, não é por ser meu irmão, mas tipo, eu adorava mesmo, tipo, e vinha para ir para a bancada e assim, tipo, tinha mesmo prazer tipo, a vê-lo jogar, estás a ver? Para mim é um bocado mais difícil responder essa pergunta porque, imagina, para mim, eu sou tipo o espelho dele, né? Percebes? Imagina, eu sempre quis moldar o meu jogo à volta daquilo que ele era, estás a perceber? E eu acho que o estilo de jogo dele mudou ao longo dos anos, também o meu mudou, não é? Mas imagina, eu acho que isso que ele está a dizer de ser explosivo, de ser mais agressivo e tudo, ele há 5, 6, 7 anos atrás, se calhar era mais assim e por outros motivos tipo, mudou, né? E uma pessoa quando cresce tem que evoluir o jogo, né? E tem que dar ênfase a outro tipo de coisas no jogo. Mas eu acho, exatamente, mas eu acho que, por exemplo, neste momento, ele é mais tipo, é muito mais cerebral do que eu, percebes? Estás a ver? Tipo, é um base que é muito mais, se calhar pensa mais o jogo do que eu, estás a ver? Como sou mais agressivo, mais explosivo, é mais tipo, vou para cima sempre. Ele é mais cerebral, mais tático, mais disciplinado, mas nunca perdeu a parte que o caracteriza, que é de ser explosivo e de ser sempre agressivo e de ser aquele
aquele jogador que quando alguém o está a defender, tipo, sabe que a qualquer momento tipo, vai explodir e consegue ser mais rápido que qualquer outra pessoa. O que os caracteriza um bocado no fundo é as mudanças de ritmo dentro Exatamente, do próprio campo. é um bocado isso, claro. É a rapidez, tipo, a agilidade, é um bocado isso que torna difícil defender, percebes? É um bocado isso. Mas opá, é difícil responder porque o que ele está a dizer de mim, eu aprendi dele. Estás a perceber? Por isso, imagina, é um bocado um espelho a resposta, não é? Um bocado isso. Falando na Liga Betclic, na vossa opinião, como é que vem o nível atual desta Liga, desta divisão? Imagina, eu acho que o nível do basquete em Portugal está a subir, né? Claro que se falamos de há 5, 4, 3, 2 anos atrás, eu acho que o nível agora atualmente está melhor. Mas acho que é a um certo, né, tem as suas desvantagens para nós que somos portugueses, né? Acho que o nível aumentou por causa da adição de americanos, né? Antigamente era 2, 3, 4, agora podemos ter 6 americanos em cada equipa. Claro que isso, né, aumenta a competitividade e o nível da liga, mas acho que também tira um bocado o palco àquilo que são os portugueses, né? E vai um bocado em contra aquilo que estávamos a falar há bocado de miúdos que têm projeção de jogar cá. Claro que há essa ambição, mas perde-se um bocado porque sabe-se que vai chegar ao escalão sénior e quem vai ter o palco, quem vai ter o protagonismo, Não existe são esse muitos espaço. estrangeiros e não tanto os portugueses, percebes? Por isso, pá, acho que sim, está a aumentar o nível, mas a que custo, a que preço, né? Acho que, claro que os portugueses também têm que subir de nível para também conseguirem acompanhar o nível que é a liga, né? E para conseguir jogar a este nível, mas há um bocado isso de tirar um bocado o protagonismo e o palco aos portugueses, não é? Para ti, Filipe, que no fundo acabaste, não é? O ano passado subiste divisão, partilhas a minha opinião ou Sem dúvida, sentes... sem dúvida. Sim, exato. E como estavas a dizer, tipo, na segunda divisão, na Pro Liga, é um bocado diferente, não? Consegues ter 3 americanos por equipa, ou seja, na Liga 6 americanos, acabas por ter, lá está, uma realidade um bocado diferente. Sinto que a competitividade é muito maior. Lá está, como ele disse, a Liga está incrível, está muito competitiva, sinto que o nível está alto, mas lá está, acho que há pouco esse espaço para os portugueses. Acho que para os miúdos crescerem, e mesmo a conversa que estávamos a ter há pouco de ambicionar e chegares ali àquela fase crucial da tua vida, 15, 16, 17, quando estás a ponderar aí, continuo, não continuo, eu acho que isso tem um bocado de peso, estás a ver? Tipo, os miúdos pensarem aí, tipo, vou jogar ali, mas ali não vou jogar. E acho que isso, claro, um bocado, vou para ali para treinar, acho ou que vou existe para muito para Se estar um calhar em bocado. determinadas equipas até é uma coisa que pode acontecer mais, de forma se calhar mais óbvia por serem... Claro, e depois tem a ver com a cultura de cada Sem clube, dúvida. né? E com os objetivos de cada clube. Há aqueles clubes que tipo, investem mais, né? E têm a obrigação de ganhar títulos, não é? Então acabam por investir muito mais nestas pessoas, Claro, Sem nos, dúvida. E nos atletas estrangeiros, estrangeiros, exatamente. E há outros clubes, né? Como o Vasco, como o Jogueira, por acaso, que são clubes mais... têm mais cultura de formação, não é? E acho que há mais ênfase em se calhar... Tem claro, mais essa... também há o objetivo de ganhar sempre, Claro, mas sem é dúvida. mais isso também de mas desenvolver tenta não jogadores. desfocar se calhar da outra parte também. Exatamente. Tentam sempre não descurar dessa parte, dessa vertente dos portugueses e de conseguir dar esse palco aos portugueses. Pá, é um bocado isso. Começando precisamente por ti, Hugo, falando um bocadinho só, já falamos aqui também do basquetebol português, falamos aqui também dos estrangeiros agora, da Liga, mas tu especificamente tiveste uma experiência nos Estados Unidos, onde passaste pela primeira divisão do basquetebol universitário, não é? Tiveste 2 anos nos Cleveland State Vikings, espero estar a dizer bem. Depois ainda passaste por outra divisão, sendo esta uma divisão secundária do basquete universitário, onde estiveste 1 ano nos Western Wyoming Mustangs. E voltaste novamente para a D1, apesar de não teres permanecido muito tempo devido ao tipo de conflitos, exato, fatores externos. Como é que surgiu a oportunidade, primeiramente, de ir para fora? Foi precisamente por causa dos europeus. Tive essa exposição ao representar Portugal, né? A seleção nacional, e nesses europeus, que é fora de Portugal, há os scouts, né? há tipo olheiros dessas faculdades da América que vão lá e vão observar jogadores. E foi precisamente em 2019, num europeu, na Roménia, que pronto, houve essa transição para treinadores de faculdades
da América que entraram em contacto e pronto, uma pessoa começou a perceber que era realidade e que era uma possibilidade real ir para a América jogar e pronto, lá é um país que tem os recursos necessários para uma pessoa crescer individualmente e tudo e pronto, foi a partir daí que se começou a entrar na minha cabeça essa possibilidade e pronto, foi a partir daí que se tornou real. O que é que dirias que te marcou mais nessa fase? Pá, isso marcou mais a nível pessoal, sinceramente, né? A nível profissional, vamos falar que pronto, aquilo era college, né? Era faculdade, não era bem profissional, né? Mas estamos a falar a nível profissional, falamos de basquete, né? Pessoal acho que isso marcou muito mais a nível pessoal, que ajudou mesmo a crescer em fatores que se eu tivesse ficado cá nunca na vida conseguia crescer. Falamos aqui se calhar também de distância. Exatamente, e pá, e aprender a lidar com certo tipo de emoções e mesmo né, aprender a fazer certo tipo de coisas que cá não teria que fazer. Né? Eu passei de ter 16, 17 anos e ser a minha mãe a marcar umas consultas no centro de saúde, a ter que ser eu a marcar tudo, a ter que ser eu a ir, a ter que ser eu a fazer tudo noutra língua, né? A ter aulas noutra língua, a fazer tudo noutra língua. E epá, é um bocado isso que é uma situação e um contexto em que nos obriga a crescer, quer nós queiramos, quer não. Né? Uma pessoa ou faz, né? Não há muito por onde escolher. Por isso acho que esse crescimento foi mais a nível pessoal e a nível profissional também. Eu tive uma mudança. Não sentes que a tua chave de evolução profissional, neste caso, está ligada muito a estes anos fora? Também. Comecei a ver a vida de uma maneira diferente, comecei a olhar para o basquete de uma maneira diferente também, consegui perceber melhor o meu corpo, como é que o meu corpo funciona, né? O ganhar peso, o perder peso, o que é que isso implica. Porque quando eu fui para a América, né? Por causa da alimentação de lá, como é que as coisas funcionam, do tipo de treinos que uma pessoa faz lá, ganhei muito peso e meio que depois tive que começar a perceber e a conjugar o que é que imaginei, eu a ganhar um peso vou perder coisas e a perder peso vou ganhar outro tipo de coisas, né, no que é o jogo de basquete e no que é o estilo de jogo que uma pessoa joga, mas é um bocado isso, E depois regressaste a Portugal, pergunto como é que foi regressar e o que é que sentiste no nível de impacto de um mundo para o outro? Imagina, a primeira vez que eu volto a Portugal foi por fatores menos positivos, não é? Sim, tiveste lesionado. Estive lesionado, tive que ser operado às costas e tudo. Ou seja, não era o que estava idealizado na minha cabeça nesse ano voltar. Mas acho que a maior diferença é mesmo, opa, é o estilo de jogo, lá é muito mais físico, muito mais rápido, muito mais... Sei lá, acho que cá o basquete europeu é muito mais tático, muito mais pausado, muito mais pensado, cerebral. Pronto, acho que é um bocado nisso que consegui desenvolver partes do jogo lá que também me ajudam cá, que é aquilo que eu estava a falar há bocado, que eu também tenho mais características que não se vê muito em Portugal e eu acho que essas características também desenvolvi muito lá também. Já as tinha de miúdo, mas também consegui aprimorá-las e desenvolvê-las mais lá. Por isso acho que a maior diferença é mesmo essa, é a rapidez do jogo, a fisicalidade e tudo. Mesmo cá em Portugal acabaste por jogar em várias equipas num curto espaço de tempo, digamos assim. Certo. Por causa foi disso difícil mesmo, adaptar-te? Sentiste que... Eu acho que é um bocado isso. Eu indo para fora e tudo também criei essa capacidade de adaptação. Por isso acho que sempre me tentei conseguir adaptar ao máximo, tentar adaptar-me às pessoas com quem eu estava, às culturas dos clubes e tudo mais. E acho que foi um processo muito natural, eu acho, na minha opinião. Há algum tipo de coisa específica que tenhas aprendido lá fora e que sentes que aplicaste diretamente cá, quando chegaste? Pá, diretamente mesmo, eu acho que... A nível de rotina, ensinamento, treino, algo que tenha marcado? Acho que a coisa que mais me marca, ou que as pessoas quando olham para mim, eu diria que no basquete, agora, hoje em dia, que é a quantidade de americanos que nós temos, eu acho que meio que eles olham para mim como se eu fosse um deles. Percebes? Por tipo... Por teres tido experiência. Exatamente, por tipo, eu ter a experiência deles durante tanto tempo, por conseguir falar com eles e percebê-los, tipo, eu acho que sou tipo, um americano cá em Portugal, ou seja, meio que consigo tornar a transição deles um bocado mais fácil, estás a perceber? Mesmo quando estava no Lusitânia, mesmo quando estava no Porto ano passado e mesmo agora no Jogueira, consigo comunicar melhor com eles e fazer com que a experiência deles cá em Portugal consiga ser um bocado mais fácil, eu diria, porque eles sentem que têm cá um deles, mas eu sou de cá, ou seja, percebes? Eu tipo, consigo-lhes transmitir um bocado mais a cultura portuguesa de uma maneira mais simples, percebes? Acho que é um bocado isso que
que sinto que me ajuda hoje em dia, né? Diretamente. Acho que é um bocado isso. Foste conquistando vários títulos ao longo da tua carreira. Houve um específico recente que foi ganhar a Taça Portugal de basquetebol enquanto estavas no Futebol Clube do Porto. Para além desse, ou esse mesmo foi o que te mais marcou, ou há algum momento tenha-te marcado mais? Alguma vitória específica de algum título? Em termos de títulos foi esse e a Supertaça o ano passado ao serviço do Porto. Não ajudei muito nesse processo. Claro que ajudei, né, por fora, né, em termos de treinos e tudo, mas não tinha muito tempo de jogo, não era uma das peças mesmo fundamentais, digamos assim, da equipa. Mas acho que, é como tudo, é um processo de aprendizagem, acho que me ajudou a ver as coisas de outra maneira, acho que me ajudou a preparar a ser o tipo de jogador que eu quero ser hoje, percebes? E estar nesses palcos, né, que é o maior, né, é o maior palco nacional, que é, né, a Taça de Portugal, a Supertaça, estar a jogar as melhores equipas de Portugal, acho que me deu meio que estofo, né, digamos assim, para agora, se tiver que estar nesses momentos com outro tipo de papel, vou estar mais preparado para isso, percebes? Até porque agora, como estavas a dizer, não foste se calhar um papel tão fundamental, ou seja, não desvalorizando, mas a nível de momentos de jogo ou tempo de jogo, o que acontece agora é exatamente o contrário, que neste momento acabas por ser titular, acabas por ser uma peça super fundamental no Jogueira, o clube atual onde jogas. E ajudou-me, sentes que foi preciso para chegares a este... É isso, é como eu costumo dizer muito, que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois para a frente, e acho que ir para o Porto não foi um passo para trás em termos de carreira, mas em termos de tempo de jogo, protagonismo e né, o papel na equipa. Mas acho que isso agora me ajuda a conseguir ter esse tipo de estofo e ter esse tipo de visão em relação às coisas e estar mais preparado dentro do campo nos momentos mais decisivos, eu diria. Especificamente também sobre, não títulos, mas algumas validações que te foram dadas durante já esta época, para além de várias vezes no 5 Ideal, falamos de terem considerado o melhor português na Liga e, fim de semana passado também, ter subido ao quarto lugar, não é? De MVP, penso eu. O que é que estas coisas te dizem? Deixam-te de alguma forma orgulhoso? Sinal de trabalho? O que é que... É um bocado isso, é um bocado esse misto de emoções, de sentimentos. Acho que é um bocado fruto do trabalho todo que tenho vindo a desenvolver estes anos todos, mas acho que aquilo que realmente me satisfaz é saber que o objetivo do Jogueira este ano é a manutenção e saber que consigo ser uma peça fundamental nisso, a ajudar nesse processo. Acho que é para mim é o mais importante. Claro que esse reconhecimento traz algum tipo de né, satisfação e validação, como estás a dizer, quer dizer que estamos a fazer alguma coisa bem, não é? Mas acho que o mais importante é mesmo o coletivo, né? Acho que é disso que o basquete se trata. Filipe, passando para ti agora, falamos de uma carreira mais longa, não é? No fundo também és mais velho, e uma carreira também mais consistente no que toca a clube também, não é? Porque passaste por Vasco, saíste durante 3 épocas, se não me engano, que estiveste no São João. Geral foi mais tempo, mas acabei por voltar sempre ao Vasco. Não é, à casa, no exato. fundo. O que é que te fez manter sempre este caminho e pertencer no fundo outra vez ao clube onde estás agora? Então basicamente comecei aqui, como tinha dito, no Bola Sexta e assim, fui criando o meu caminho e assim fui conhecendo outras pessoas. Chegou a um certo ponto em que senti que era o momento de se calhar dar um passo, ir para um clube diferente, que lutasse por outras coisas e assim. Acabei por ir construindo a minha carreira no Vasco, foi o clube com mais peso nesse sentido. Como tinha dito há bocado, a questão da académica foi naquela transição da faculdade, fui na faculdade para lá estudar e jogar, tive proposta para ir para lá. Posteriormente, por razões externas e assim ao basquete, voltei e vim 2 anos joguei no Porto. Exato, também estiveste no Porto. Exato, Porto, Vasco, São Joanense, Vasco outra vez. Essa passagem pelo Porto teve importância agora para... Teve importância, acho que aprendi coisas e em todos os clubes conheci pessoas e aprendi coisas muito importantes que agora refletem muito na pessoa que eu sou e no jogador que eu sou.
E acho que esses 2 anos no Porto tiveram um papel crucial nessa questão da maneira de ver as coisas e de ver o jogo e de se calhar valorizar outras coisas, e fui se calhar a um nível mental e assim que nunca pensei que conseguisse. E lá está, tipo, são coisas necessárias, e eu acho que são coisas necessárias para, lá está, posteriormente e mais tarde dares valor e vives as coisas de outra maneira. Acabaste por também, a nível de educação, não a desvalorizando, acabaste por seguir aqui uma vertente um bocadinho mais académica também, acabaste a licenciatura, ainda tiraste o mestrado. Durante essa fase, houve alguma altura em que preferirias estar a fazer outra coisa ou tentar outro alto nível nesse aspecto, por exemplo, internacional ou algo do género? Houve ali uma certa altura, lá está, nessa transição, que eu tinha 16 anos, tinha 16 anos, 17, e houve aí uma transição em que eu ponderava muito essa questão de ir jogar para fora e tentar outras coisas, mas estive sempre em casa e bem, muita indicação dos meus pais de estás numa realidade em que se calhar é melhor também não descurares da parte académica e ires a um nível se calhar mais profundo e assim, porque num dia mais tarde, e tendo em conta a realidade do basquete, vais ter que ter aqui algo que te suporte, percebes? Uma base. E pronto, acabei por ouvir esse conselho, tipo, estou grato por isso também. Sinto que acho que sim, e acabei por gostar do curso que tirei. Também conheci pessoas muito boas, muito importantes no processo, e acho que é isso que conta, no fundo. E lá está, também não descuidaste da carreira de basquete. Exato. Portanto, também estamos a falar de vários momentos em que tu também foste considerado, vou dizer muitas vezes, MVP, e tiveste em 5 ideais, mais talvez na Pro Liga, porque aconteceu passagem da Pro Liga para a Liga o ano passado. Pergunto-me exatamente, isso foi um marco muito histórico, foi sempre um objetivo? Essa questão da subida? A subida, sim. Eu sinto que nós, o ano passado, nós estávamos numa realidade, éramos, tipo, não quero induzir em erro, mas nós éramos a equipa que tínhamos o menor orçamento da segunda divisão. E o Vasco tinha muito aquela, tipo, é um clube incrível, mas tinha muito aquela cultura de, mesmo na Pro Liga, é a manutenção, percebes? Acabamos por não ter as condições que os outros clubes têm, ou seja, tendo os pés na terra, era essa a nossa realidade. Só que nós basicamente fomos criando ali muito também por causa acho que foi uma simbiose perfeita. Os americanos, os portugueses e a equipa técnica, acho que foi a simbiose perfeita. O pessoal dava-se todo muito bem, era uma família, e acabou por, ao ir evoluindo a época e os jogos iam passando e nós íamos vendo, tipo, nós conseguimos literal ganhar, tipo, a toda a gente, estás a ver? E acho que isso acabou muito por fluir natural. Ou seja, nunca foi uma coisa pensada no início da época, tipo, vamos ser campeões, vamos subir, mas chegou a uma certa fase da época em que pensamos, tipo, por que não? Estás a ver? Tipo, temos equipa para isso, tipo, lidávamos muito, éramos literal, e somos muito uma família, é um clube muito unido, existe muita coesão. Eu acho que chegou ali a uma certa altura em que o pessoal foi sonhando só. Estás a ver? Tínhamos uma equipa incrível e pronto, acabamos. A nível pessoal foi um marco incrível, e para mim, sem dúvida, o mais importante foi viver muito aquilo com as minhas pessoas. Estás a ver? Tipo, eu tinha lá literal as pessoas mais importantes para mim, e foi sem dúvida dos momentos mais marcantes para mim. Tipo, tocou-me a um nível profundo mesmo, e lá está, e para o clube também foi uma coisa inacreditável, um feito histórico, vai ficar para sempre na história do Vasco, e sou mesmo grato por ter vivido isso com as minhas pessoas e naquele clube tão especial. Yeah. Sentes de alguma forma o clube também fica grato por isso e tu, digamos, por esta manutenção toda ao longo do tempo também no próprio clube, aquilo que já deste ao clube, o facto de teres participado nesta subida. Exato. Eu acho que o Vasco é um clube muito de pessoas, estás a ver? É um clube muito, tipo, vive muito daquelas pessoas, e é um clube muito humano, e por isso acho que sim, acho que todas as pessoas que fizeram parte daquele momento e que fizeram parte daquela equipa, acho que vão ficar marcadas para sempre na história. Acho que não sou exceção nesse sentido, e acho que era aquilo que eu estava a dizer, nós tínhamos uma ligação incrível, e temos, os portugueses dão-se todos lindamente, aquilo basicamente
para além das 4 linhas, eu acho que isso é o mais importante na vida também, é a questão de, ok, dentro do campo e assim daste bem e tens de ter ali uma certa química para as coisas fluírem, mas nós fora de campo tínhamos essa química, estás a ver? Ou seja, o pessoal dava-se bem, tínhamos momentos incríveis, tipo viagens, jantares, e acho que esse foi o segredo também para depois dentro do campo as coisas fluírem tão bem e terem dado certo. Tendo em conta isto, estamos a falar, para além da evolução do clube, estamos a falar também de uma evolução como atleta. Como levas esta carreira já há muito tempo, de alguma forma mais consolidada, sentes que já atingiste o teu nível ou que estás neste momento a viver o teu melhor momento de carreira? Eu sinto que estou a jogar neste momento no nível mais competitivo e no nível mais difícil, digamos assim. Mas não sinto que estou tipo, no auge em termos do meu pico de forma, estás a ver? Sinto que acho que chegou ali a uma certa altura da minha vida, como ele estava a dizer há bocado, tipo, passei por certas coisas na vida e assim que me fizeram ver o jogo de outra maneira e me fizeram ser um jogador diferente e assim, mas eu sinto que ainda consigo dar mais, estás a ver? Tipo, sinto literal que ainda consigo dar mais, sinto que enquanto isso fizer sentido para mim, enquanto eu sentir-me útil dentro de campo e assim, acho que quero estar aí ainda mais uns anitos e acho que ainda consigo ser melhor do que esta versão do Filipe atual. Retomando aqui aos dois, pergunto-vos uma das coisas que foram mencionando ao longo da entrevista e da conversa, que foi jogar basquete em Portugal. Portanto, Filipe, tu já jogas há tanto tempo em Portugal, ou que tiveste uma experiência fora, mas no fundo regressaste e também percebes, se calhar, aqui uma diferença de um mundo para o outro. O que é que diriam que falta em Portugal e como é que é jogar em Portugal sendo português? Eu acho que é, respondendo à tua pergunta do que é que falta em Portugal, eu acho que é um bocado os recursos, percebes? Imagina, há muitos clubes cá que nem sequer têm um pavilhão próprio, nem sequer têm horas disponíveis para os miúdos conseguirem tipo, né, desenvolver as capacidades e melhorar as habilidades deles, né? E em comparação com outros países não temos os recursos. Imagina a América, por exemplo, mesmo em Espanha, em qualquer vlog há tipo um campo de basquete em que os miúdos podem juntar. Cá é muito mais isso no futebol, percebes? Qualquer grupo de amigos se junta, vai jogar futebol, e noutros países calhar há mais isso no basquete, em que tipo, podem só juntar e jogar, e acho que isso tem um papel fundamental na evolução do jogador, né? Quanto mais tempo passares a jogar e a tentares e a falhares e tudo mais, é que vais melhorar, percebes? Sentes que o próprio desporto não tem a visibilidade que exatamente, deveria ter. Que outros países têm, claro. Não é que devia ter, porque, né? Eu acho que devia ter, claro. Agora, neste país, dão mais ênfase a outros desportos, não é? E senti muito essa diferença quando fui para outro país, porque, neste caso a América, porque lá eu tinha todos os recursos e tinha todas as pessoas a ajudar-me nesse prol de melhorar, percebes? E cá há muito isso, que é até aos sub-16, sub-18 é muito um desporto para estar com os amigos e mais não sei o quê. óbvio. Exatamente. Não vos sentem que não vos incutem dessa forma a parte profissional? Não muito. É mais aquilo, chega a um certo ponto em que tu tomas tem que aquela ser uma decisão. Retrospecção pessoal, nem é muito pessoal de fora a dizer, olha, tu tens capacidade para ser jogador, é mais aquilo do género, tipo, vou tentar ser jogador ou não, percebes? Claro. E é um bocado isso. Mesmo tu, Filipe, falamos também do facto de conjugares a vida académica, no fundo, ou seja, aquilo que desenvolveste a nível académico e aplicares hoje, e conjugar com esta vida de alta competição do basquete. Isto vem muito mais do teu esforço e propriamente da tua paixão pelo basquete e pela consolidação da tua carreira, ou sentes que Portugal, neste caso, e quem está envolvido neste desporto também ajudou para isso, ou falta muita coisa nesse aspecto? Eu sinto que, lá está, vem muito do gosto pela modalidade. Sinto que nessa questão de ajudar e assim, tipo, não existe grande ajuda nesse sentido. Não é por falta de querer das pessoas, eu acho que é mesmo tipo, na base, percebes? Tipo, onde tudo começa. E lá está, tipo, por exemplo, a minha realidade este ano, eu dou aulas e assim, e trabalho durante o dia, e é a realidade de toda a gente que joga comigo, sem ser os 5 estrangeiros. Toda a gente trabalha ou estuda e basicamente temos treino todos os dias, tipo 8 às 11. Tipo, há dias que o horário difere um bocadito, mas maioritário é essa hora. Ou seja, tipo, como é que tu consegues conciliar a tua vida, percebes? Ou ter coisas para além do basquete e da tua vida académica, profissional, para além disso, percebes? Ou seja, eu acho que tem que haver muito essa questão de gostares muito e aquela resiliência, tipo, claro que há alguns dias que é tipo,
hoje não me apetecia nada, pá, mas faz parte e no fundo, e acabando o treino assim, acaba sempre por valer a pena e é sempre é recompensador, percebes? Tipo, acaba por ser sempre aquele escape, como eu já te tinha dito, e é algo que no fundo vale a pena e adoramos. No entanto, diriam que é difícil para um atleta, independentemente da carreira que tem cá em Portugal, conseguir se calhar só fazer isto. Sempre. Claro, Sem dúvida. Pelas questões financeiras e tudo mais, né? Tudo o que envolve. Claro, sem dúvida. Sem Tudo o dúvida, que envolve. sem dúvida. Não sentem que de alguma forma isto também vos valoriza mais, lá está, não querendo denegrir a visão de fora do país, mas que como estão por gosto, lá está, por paixão, por não quererem abandonar algo que é tão importante, de alguma forma dá-vos mais valor porque não têm depois a recompensa financeira que lá fora se calhar obteriam de outra, com muito mais... Sem dúvida. Acho que é mesmo isso que estás a dizer, é um bocado mais pela paixão, pelo gosto, porque os americanos vêm para cá receber X e claro que né, eles vêm do outro lado do mundo jogar para cá, também tem que ser essa paixão e o gosto, mas também é por questões monetárias, né? E nós se calhar aquilo que nos motiva não é tanto essa questão monetária, também acaba por ser, né? Porque tipo, que é a nossa vida, exatamente, é o necessário, mas é mais isso que estás a dizer, que é mais uma questão motivacional por outros motivos. Até porque dão o mesmo, a nível de treinos em campo. Claro, exatamente. Para terminar, vou só fazer aqui uma outra questão curiosa, já mais pessoal, tendo em conta que vocês são irmãos e partilham tanto quase um cérebro em conjunto. Pergunto primeiramente um sonho que querem atingir os dois no basquete, que ainda não conseguiram atingir e que seja importante. Acho que isso é uma pergunta muito... Né? Acho que só há uma resposta a essa pergunta, que é... Já tivemos a oportunidade de jogar juntos, mas acho que não foi suficiente. Sinto que não foi... E sinto que ainda se calhar não tínhamos o nível de maturidade. Exatamente. Era essa a questão precisamente que eu iria. Se tivessem que jogar agora na mesma equipa, acham que resultava bem? Acho que sim. Acho que sim. E pronto, acho que a resposta à tua pergunta é mesmo essa. O sonho é, pá, em alguma fase da nossa carreira conseguirmos partilhar o campo outra vez, mas a defender as mesmas cores e não o contra o outro. Jogador que mais admiram? É ele, sem dúvida. Sem ser um do outro. Não há outro jogador que mais admiram? Não sei, tipo, há características que eu gosto tipo, em jogadores e assim, mas assim um jogador que mais admira, um ídolo, acho que não vemos muitas coisas dessa maneira. Valorizamos muito e claro, né? E claro que há jogadores que... Características que apreciamos imenso tipo, em muitos jogadores, mas assim um ídolo... Não há nenhuma influência em comum dos dois, seja fora... a nível de basquete? Sim. A minha foi ele, a dele não sei. A minha foi ele, apesar de ser mais novo, eu também sempre olhei muito também como referência, estás a ver? Mesmo sendo mais novo, tipo, sempre apreciei muito a maneira como lida com as coisas e como faz acontecer as cenas. Tipo, Eu, para terminar, ia precisamente por aí, já me estou a responder um bocado, mas Hugo, pergunto a ti primeiramente, o que é que mais admiras no teu irmão, enquanto jogador e não só? Sei lá, um bocado de tudo, sinceramente. Acho que não há... Pá, a maneira como ele vê as coisas, a maneira como ele está a dizer, como ele faz acontecer as coisas, a naturalidade com que faz as coisas e com que envolve os outros no jogo, sabes? O basquete é um bocado isso e falta muito isso no jogo de hoje em dia. Acho que é envolver os outros e acho que ele é único naquilo que faz e pá, é um orgulho que simplesmente não cabe no peito e acho que vai ser sempre assim. Faço também uma pergunta, Filipe. Faço exatamente igual, tipo, faço dele as minhas palavras, agora eu vou mais para a parte pessoal. Tipo, acho que é muito tipo, a maneira como ele lida com o dia-a-dia, a maneira como ele lida com as adversidades e como tipo, acontecem as coisas, tipo, vamos dar a volta, a capacidade de adaptação e assim, tipo, admiro muito isso nele e é transversal para o basquete, acaba por ser igual. E lá está, é literal a minha pessoa, estás a ver? Tipo, ou seja, vejo muito nele e pá, é isso. E que bom é isso, não é? Ter essa ligação, não só como irmãos, mas no fundo como melhores amigos e parceiros dentro de um campo e fora de um campo.
Obrigada, Hugo, obrigada, Filipe. Obrigado nós. Ficamos então aqui a conhecer a história de dois irmãos, que atualmente são os únicos irmãos que jogam na Liga Betclic, um contra o outro, apesar de ainda não se terem defrontado dentro das 4 linhas oficialmente, mas ficamos aqui também a perceber a história de cada um, tanto fora como em Portugal, como a carreira se consolidou e a deixarem também um apelo ao desporto e à valorização do desporto, que acaba por ser a vida destes dois atletas dentro e fora do campo.